É preciso dizer, ao mesmo tempo, que outras reformas nós tivemos, importantíssimas, como a reforma administrativa da Emenda Constitucional 19, que procurou mudar a concepção da administração burocrática para uma administração gerencial, a polêmica reforma previdenciária prevista na Emenda Constitucional 20, agora mais recentemente na Emenda Constitucional número 41, e temos visto ao mesmo tempo a emergência daquilo que alguns têm chamado de Estado regulador. É nesse contexto que nós nos perguntamos se o Estado brasileiro previsto, contemplado na Constituição Federal de 88, de uma maneira generosa, se esse Estado mudou de configuração. E eu devo dizer que os princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil continuam os mesmos, entre os quais aqueles previstos no artigo 3º da Constituição Federal, entre os quais a ideia de que nós haveremos de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é um compromisso de todos nós. Pois bem, diante deste contexto, portanto, que nós podemos compreender também um assunto que tem sido mal compreendido muitas vezes em nosso país. A Constituição brasileira é uma Constituição dirigente, mas não é uma Constituição dirigente como a Constituição portuguesa de 76. A Constituição dirigente portuguesa de 76 era uma Constituição dirigente que apresentava um projeto fechado, que implicava a coletivização dos meios de produção. Canutilho, que foi, portanto, o grande arauto, o grande defensor da Constituição dirigente, ele muda de opinião ao afirmar que não há mais sentido para a Constituição dirigente e a Constituição hoje deve ser mais um mecanismo neutro, processualizado, dessubstancializado e, portanto, deve ter uma pretensão mais modesta. E Canutilho tem toda a razão quando ele fala de Portugal, especialmente porque Portugal está no contexto da União Europeia e, portanto, aquilo que uma Constituição dirigente pretendia num plano de abertura num continente europeu é produzido hoje exatamente pela União Europeia, que vem agora de ser constitucionalizada, como nós sabemos. No Brasil, a Constituição dirigente nunca foi como a Constituição portuguesa. A Constituição brasileira sempre admitiu um projeto pluralista e aberto, nunca exigiu a coletivização dos meios de produção. Nós temos várias possibilidades de satisfação dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Temos muitos caminhos para chegarmos num único lugar, que é o lugar do compromisso com a sociedade livre, justa e solidária. E é nesse contexto, portanto, que nós podemos dizer que o que mudou com as últimas reformas constitucionais foi o instrumental, a parte instrumental da Constituição para efeito de prossecução ou da prossecução destes objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, desses princípios fundamentais e dos direitos fundamentais, particularmente os direitos prestacionais. O instrumental mudou. E é por isso que o Estado, antes, muitas vezes, de atuar diretamente na economia, o Estado se retira da atuação direta, da exploração direta das atividades econômicas, haverá de atuar apenas de maneira subsidiária. O conceito de subsidiariedade está na Constituição, quando fala da ordem econômica. Haverá o Estado, por outro lado, de prestar os serviços públicos, porque aqui ele não intervém, ele exerce uma tarefa que é sua, própria dele, nos serviços públicos. E, por outro lado, haverá de atuar de maneira regulamentar, ou seja, como Estado regulador, que haverá de reprimir o abuso do poder econômico, que haverá de induzir a atividade econômica na busca exatamente da satisfação dos objetivos da República Federativa do Brasil, quer dizer, estabelecer um caminho para a iniciativa privada como um todo, mas um caminho que é voluntário, de livre adesão, porque o planejamento, diz a Constituição Federal, é um planejamento indicativo e não obrigatório, a não ser apenas para o setor público, e finalmente estabelecer a disciplina da atividade privada. E nesse contexto emerge mais uma vez o problema dos direitos fundamentais, porque aqui nós vamos falar, nesse contexto do Estado regulador, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Nós sempre imaginamos que os direitos fundamentais vinculam apenas o poder público, nós estamos aqui falando da eficácia vertical, mas nós vamos perceber que os direitos fundamentais, inclusive os direitos fundamentais prestacionais, em alguma medida vinculam também a atividade econômica, a iniciativa privada. Estou a dizer, portanto, que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu
de uma certa maneira, uma tensão entre autonomia privada e autonomia pública, mas uma tensão que não significa necessariamente a prevalência sempre da autonomia privada sobre a autonomia pública sobre a autonomia privada, porque, em certas circunstâncias, são os direitos fundamentais que devem ser respeitados e não o que nós podíamos chamar de interesse público secundário. Dito isso, eu quero reafirmar, portanto, o que disse antes. A Constituição Federal de 88, com as reformas constitucionais, muda os instrumentos à disposição do Estado, mas os fins do Estado continuam os mesmos, e por isso que o fim do Estado, em última análise, é o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a criação de uma sociedade livre, justa e solidária. E aqui está a importância da tributação. A tributação está num dos polos e no outro polo está o trabalho de redistribuição. A Constituição Federal, nessa circunstância, continua, de alguma maneira, com o seu núcleo identitário. O seu núcleo é esse de compromisso com a construção de um mundo novo. É por isso que eu me preocupo, muitas vezes, com o andamento de uma realidade constitucional que está em desacordo, em desarmonia com a normatividade constitucional. Eu falo de algumas políticas que temos adotado, que implicam superávites primários enormes, são mais de 5% agora, 46 bilhões até agora de superávit primário, e não temos portos, estradas, não temos escolas, nós temos que pagar segurança privada, temos que pagar escolas para os nossos filhos, temos que pagar pedágio, não temos direito a nada nesse Estado que haveria de atuar para satisfazer os interesses da sua população. E essa pressão que ocorre sobre a União é uma pressão que explica as inconstitucionalidades em matéria tributária. Pressionado para buscar superávit primário, o Estado atua no limite da inconsequência para editar leis para buscar extrair do campo da economia recursos para satisfazer o compromisso com o superávit primário. E o que faz, na verdade, a adesão a essa política no plano internacional se repete no plano estadual, porque o que a União sofre em relação a essas dívidas públicas se repete no plano dos Estados, que também vão buscar esse caminho de inconsequência, muitas vezes abusando de inconstitucionalidades para buscar extrair recursos para o pagamento de precatórios, dívida pública e para minimamente cuidar da satisfação das exigências constitucionais e da prestação dos serviços públicos. E estamos chegando já ao ponto de adotarmos o conceito de inconstitucionalidade útil, com inequívoca agressão ao Estado democrático de direito. Nós precisamos, portanto, aqui de previsibilidade, precisamos de proteção da confiança, precisamos de boa-fé, precisamos de transparência, precisamos, portanto, de uma administração fazendária comprometida com os interesses do país. 40% do PIB de tributação é o limite. É o limite que não pode, evidentemente, ser mantido. Precisamos ficar atentos, precisamos operar um retorno a patamares razoavelmente satisfatórios. Por isso eu digo que, concluindo, eventos como esses são importantes para que nós deixemos clara uma mensagem que é uma mensagem mais pedagógica do que propriamente científica. A mensagem de que esse país precisa de mais produção, de mais emprego, de mais empreendimentos, de menos expropriação por parte do Estado. Eu diria que cada novo empreendimento significa muito mais do que vários milhares de bolsas família distribuídas aqui e acolá. Eu concluo. A falta de racionalidade do sistema tributário brasileiro, muitas vezes decorrente dessa pressão que eu acabo de dizer, e exigente, portanto, de um fechamento no plano do Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira lembra Fernando Pessoa. Disse Fernando Pessoa num poema que talvez possa sintetizar tudo o que eu disse. Se eu pudesse ser breve, eu teria dito apenas o que disse Fernando Pessoa, que foi muito mais feliz do que eu. Disse ele: nada sou, nada posso, nada sigo. Trago por ilusão meu ser comigo. Não compreendo compreender, nem sei se hei de ser, sendo nada o que serei. Muito obrigado.